Sinceros cumprimentos a todos e a todas, né? Mais uma vez aqui apresentando o programa de frente com Manuel Modesto, e por motivos óbvios a gente evidentemente não está trazendo alguém para entrevistar nessa fase de pandemia em que a gente já vai atingindo a casa de 2.075.124 pessoas contaminadas, não é? E 78.735 óbitos, o que é lamentável, né? Mas hoje vamos tocar no assunto, né? Para aquelas pessoas que ainda realmente não arredam o pé daquilo que acreditam, para aqueles que se arrependeram e para aqueles que não queriam de forma alguma, né, entrar nessa mesma nau denominada Brasil. A minha indagação de hoje é a seguinte: será que essa nau está sendo bem conduzida ou está sendo levada à deriva a partir de janeiro de 2019, como já vinha sendo em face dos golpes, das conspirações, da instrumentalização do judiciário, do enfronhamento político dos poderes? Será que essa nau realmente está sendo bem comandada? Essa a questão, é esse a minha indagação, o meu questionamento que faço no dia de hoje, né? A gente sabe perfeitamente que na realidade, né, foi eleito para o nosso país uma pessoa que realmente, né, se aproveitou de uma situação adversa, levou o povo na lábia, e o povo brasileiro é facilmente, não é, enganado, e isso acredito que não só o Brasil, porque um país, não é, de primeiro mundo como os Estados Unidos e tantos outros por aí afora, vez por outra tem um surto, não é? Não da pandemia do coronavírus, mas tem um surto pandêmico de erro crasso na política que elege qualquer coisa para conduzir os destinos de um determinado país, e com o Brasil não foi diferente ao se eleger o Jair Messias Bolsonaro. Ou será que foi? Será que você ainda está anestesiado? Será que você ainda está com aquela mesma lavagem cerebral desde a época de uma campanha em que sequer o candidato Bolsonaro se propôs a discutir os problemas do país e sequer um projeto de governo apresentou para ser discutido para o nosso povo, para a nossa gente e a nação brasileira? Então, minha gente, eu acredito que ninguém foi iludido, né? Na realidade, não foi a maioria da população brasileira que elegeu, mas a maioria dos votos válidos, o que é diferente. Mas mesmo assim, evidentemente, ele foi legitimado no poder, apesar de duvidar da questão da urna eletrônica, porque ele cansava de dizer, né, que as urnas eletrônicas não era o modelo ideal para as eleições do Brasil, apesar de estar na política
há 30 anos e em 30 anos disputando mandatos, iniciando por vereador, depois deputado federal por 28 anos, né? Disputando eleições através das urnas eletrônicas sem questionar, né? Mas no caso da disputa presidencial, ele cansou de dizer alto e em bom tom, em todos os meios midiáticos, em todas as redes de informação, que se perdesse as eleições seriam fraude, porque a urna eletrônica seria ou era facilmente manipulada e fraudada. Eu acredito que até pode ser realmente, né, fraudada uma urna eletrônica, porque hackeadores, né, eles entram, eles manipulam outras ferramentas internetárias potentosas, quiçá uma urna eletrônica. Mas, pelo visto, como ele ganhou, não mais questionou a urna eletrônica, tampouco, né, fez alguma, né, ou teve alguma iniciativa para comprovar que havia realmente havido fraude nas eleições brasileiras. Mas, na realidade, o que ele comprovou mesmo de verdade é que a fraude das eleições foi ele ter sido eleito, né? Na realidade, a gente há de perguntar, né? Será que Jair Messias Bolsonaro realmente estava preparado para assumir o mais alto cargo deste país, o cargo de presidente da República? Ora, ele mesmo, numa entrevista, chegou a reconhecer que não nasceu para ser presidente, mas sim para militar. Mas eu acredito que nem para militar ele nasceu, porque antes de se aposentar compulsoriamente, não é? Porque no Exército, quando era tenente, fez um movimento, queria explodir um quartel do Exército e por isso mesmo, aos 33 anos de idade, né, mesmo com um processo na Justiça Militar, julgado pelo Supremo Tribunal Militar, foi absolvido, mas ainda assim foi promovido a capitão e colocado na reserva com vencimento, né? O que é de se estranhar, porque o indivíduo, né, praticou um ato de terrorismo, né? Porque a ideia dele também era explodir duas adutoras no Rio de Janeiro, adutoras de abastecimento de água da cidade, mas ficou nessa, né, nesse pensamento, né, nessa comunhão de corporativismo militar, passaram a mão por cima, né, colocaram ele na reserva remunerada aos 33 anos de idade e daí pariu o político Bolsonaro, que durante 28 anos como deputado federal não apresentou nenhum projeto de lei que se tenha conhecimento. E ainda assim se diz uma pessoa séria e trabalhadora. Você que tem a consciência no lugar, que tem, né, a massa encefálica funcionando ativamente, você acredita realmente nisso?
na seriedade desse político, na seriedade de sua conduta, com toda essa formação negativa como militar, né? E tanto enrolou o povo brasileiro que aproveitou uma oportunidade circunstancial, né? Em que havia uma grande vulnerabilidade em nosso país, como fez Fernando Collor em 89, quando falsamente inventou aquela onda de combate à corrupção e aos marajás, se elegeu presidente em 92, né? O primeiro presidente civil depois, né? Depois do golpe militar de 64, eleito democraticamente pelas urnas. Em 89, Fernando Collor enganou o povo também. Mas Fernando Collor, diferente de Bolsonaro, tinha uma massa encefálica com neurônios mais inteligentes do que Bolsonaro. Porque eu não sei se Bolsonaro tem realmente algum neurônio inteligente ou sequer se neurônios ele tem. Será que tem, minha gente? Porque realmente as medidas espalhafatosas e a forma de governar que ele vem adotando é de um comandante de um navio que o vai conduzindo para levar à deriva, né? E aportar ninguém sabe aonde, porque na realidade a gente está dentro de uma nau, né? Que a gente não sabe a que rumo vai chegar. Será que o impeachment resolveria a situação? Eu acredito que talvez não e talvez sim. Mas o impeachment para assumir o general Mourão, será que não seria pior ou seria melhor? Eu não sei, porque o Mourão é militar. Mas como militar, ele apresenta ter um pouco mais de neurônios de sabedoria do que o próprio Bolsonaro, né? Mas para não se peitar contra o presidente e a sua asnice, geralmente ele tem concordado com tudo que o presidente faz, o que realmente representa um erro. Vejam vocês que desde o início da pandemia, lá em fevereiro deste ano, que o próprio presidente vem desdenhando, levando em descaso, né, conduzindo com descaso, ou na realidade não conduzindo absolutamente nada, essa questão do coronavírus, das primeiras mortes, em que ele até zombou na imprensa, dizendo que se tratava de uma gripezinha, e veja que já a gente, por conta dessa gripezinha, já vai aí com 78 mil mortes, né? Será que isso não dói no coração de quem dirige um país, de quem dirige uma nação? Dói no meu coração como ser humano, dói. Mas na do presidente, que só pensa na questão econômica, né? E procurou se peitar logo de início, logo que assumiu com os governadores, principalmente os do Nordeste, e por isso mesmo, né, nenhuma medida tomou. E agora quer tirar a sua responsabilidade, né, da seringa e colocar justamente no STF.
ao dizer que o país se encontra no estado em que se encontra, porque o STF deu poderes de decisão aos governadores e prefeitos para fazerem o que quiserem e entenderem na questão pandêmica. Na realidade, não foi isso que bem aconteceu. Na verdade, o STF reconheceu, que as autoridades não deveriam se defrontar contra as decisões da ciência, Foi isso a decisão do STF. E reconheceu, no nosso Estado republicano e de acordo com a Constituição Federal de 1988, que os entes federativos, quer dizer, estados e municípios, são independentes para tomarem as suas próprias decisões. Mas ele, como líder maior do país, como condutor da nau, como piloto dessa nau chamada Brasil, ele deveria estar junto com governadores, prefeitos, liderando no sentido de contornar mais ou com mais eficiência a epidemia, a pandemia, essa mortalidade, esse surto pandêmico, e justamente está aí liderando junto a governadores, independentemente de facção política, de ideologia, porque no momento desse não seria o momento de estar brigando com governadores, brigando com países internacionais, mas sim se preocupando em resolver os problemas dessa pandemia junto com governadores e população para amenizar os efeitos, que realmente toda a população está sentindo, tanto pela contaminação, do coronavírus, e agora com essa abertura justamente incentivada pelo presidente da República, que até se tornou, garoto propaganda da cloroquina e da azitromicina. Vejam bem, ele se tornou, ninguém sabe por qual razão, um garoto propaganda desses medicamentos. Evidentemente que a gente sabe que existem opiniões de médicos, que uns contrariam uns aos outros, Alguns dizem que o medicamento é eficaz em determinadas circunstâncias e aplicado de acordo com a dosagem, de acordo com a condição de cada paciente, porque para pacientes portadores de doenças crônicas e graves, esse medicamento é fatal, leva à morte, então não seria realmente o medicamento indicado. Evidentemente que esse medicamento existe há mais de 50 anos e combate, doenças perigosas, como a malária, febre amarela, entre tantas outras por aí, lá na região amazônica e em todo o Brasil, evidentemente, onde essa doença vier a aparecer, É claro que em alguns casos, junto com outra medicação, pode realmente fazer efeito no combate ao coronavírus. Mas eu mesmo tive uma colega enfermeira que, ao tomar uma dosagem do cloroquina ou da hidroxicloroquina, veio a desmaiar e passou praticamente uma noite desmaiada, acordou no outro dia atordoada, e segundo o relato dela,
que foi publicado em meu site Circuito Direto News, né? Segundo ela, pensou que iria morrer de verdade. Mas, felizmente, se recuperou. Essa colega é uma enfermeira, essa minha amiga. Então, quer dizer, o presidente, na realidade, eu acredito que fala pelos cotovelos e derrama ou joga para fora as suas frustrações por ser um inepto governante pelas entranhas. Porque de outra forma não pode ser. Porque digo com toda sinceridade, em toda a minha existência, nunca vi um governante pior do que esse que está no comando do nosso país atualmente, em que se faz de todo mundo, é um homofóbico, é um presidente racista, é um presidente divisionista, é um incentivador ao divisionismo, é contra nós nordestinos, né? Por conta desse preconceito idiota que ainda perdura em todo o Brasil, é racista, né? Ele diz que o quilombola pode ser pesado, né? Por arrobas, o que é um grande desrespeito para um povo, né? Que sofreu tanto na pele, né? Sob o regime escravocrata na época da colonização do país e que ainda continua sofrendo a população negra, né, com a discriminação racial. E isso é um fato, e isso é uma realidade da qual ninguém pode se afastar. Então, um presidente da República, no meu entendimento, e acredito daquelas pessoas que ainda são conscientes porque chegaram a se conscientizar de verdade, eu acredito que a opinião de muita gente é a mesma que a minha. Eu gostaria realmente que desse certo, que o presidente realmente tomasse as medidas em favor da maioria do povo, né? Mas ele sempre tem essa, orientado, ninguém sabe por quem, talvez pelo astrólogo e filósofo de Algaroba, Olavo de Carvalho, né? Que é um picareta que vive lá na Virgínia, dando pitaco nesse pessoal da ultradireita, né? Que o segue, e isso realmente não tem sido benéfico de forma alguma para ninguém. E outro defeito desse presidente é ver comunista em toda pessoa que é contra a ele. Basta o indivíduo, mesmo tendo participado do governo dele, né, se a partir de determinado momento, como vem acontecendo, passa a ser contra, já vira comunista. Pode um negócio desse? Durma, né, com um barulho desse, minha gente. Porque realmente isso é hilário. Porque eu acho que em toda a minha vida eu nunca vi comunista em parte alguma no mundo. O ideal comunista realmente seria o melhor para a humanidade, né? O ideal socialista foi realmente o idealismo, foi a filosofia socialista que realmente trouxe muitos direitos e garantias para as pessoas, para a classe trabalhadora, para aquela classe desassistida. Não foi a direita, o pensamento direitista, que só pensa no capitalismo selvagem, né? Em que 5 pessoas, como bem diz Ciro Gomes, 5 pessoas no Brasil detêm as riquezas equivalentes a 100 milhões de pessoas. Pode um negócio desse nesse país?
com tanta gente pobre, com tanta gente desassistida, com tanta gente precisando de assistência dos poderes constituídos. Então, minha gente, a gente realmente tem que mudar, tem que pensar, né? Esse presidente, se não realmente se ajustar, tem que cair fora mesmo, de verdade, porque realmente, para conduzir essa nau, ele realmente não está sendo um bom piloto, ou seja lá o que for, quem realmente é a pessoa que direciona uma nau, que direciona um navio. Mas ele, da forma que está, vai levar esse país cada vez mais à deriva e esse barco vai afundar cada vez mais. É isso que antevejo, né? Porque, na realidade, quem se elege para esse magnânimo cargo de presidente da República, seja da direita, da esquerda, neoliberal, centro-direita, centro-esquerda, tem que governar para toda a população. E não somente para um grupelho de fanáticos terroristas, e realmente aqueles que estão na cadeia estão realmente merecidamente, e acredito que na cadeia deveriam ficar, e mais deveriam ir também. E vejam, minha gente, vejam a realidade, a responsabilidade por tudo isso que o presidente está querendo jogar, não é a Suprema Corte de forma alguma. Por mais erros que se tenha naquela corte, né, por mais erros que cometam seus ministros, assessores e servidores, ainda assim, a culpa pela ingovernabilidade, né, pela não condução com sabedoria desta nau é única e exclusivamente de Jair Messias Bolsonaro. Esse que se diz presidente da República, que não foi eleito com o meu voto e jamais seria, e que ainda tem muito fanático defendendo ele. Ora, como é que se pode defender quem está errando de palmo em palmo? Quem está só fazendo tolices, só fazendo besteiras, só prejudicando a população a cada, né, palavra que diz. E mesmo que tenha se contido por alguns dias depois da prisão de Queiroz, né, que é um arquivo vivo e que, se não tiver cuidado, tanto vai desaparecer Queiroz e sua mulher, porque são provas vivas, né, que tem uma convivência íntima com Bolsonaro e sua família há mais de 20 anos, e soube que o Queiroz pesa 10 assassinatos, né, a acusação pelo menos, além das rachadinhas que fazia com o Flávio Bolsonaro quando era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, minha gente, de santo e de Messias, esse pessoal não tem nada. Não se deixem enganar. E vocês, né, que se dizem de determinada religiosidades, né, que dizem acreditar na Bíblia, vocês estão se contradizendo, né, com os princípios bíblicos, principalmente com os 10 mandamentos. Façam um comparativo, né? Eu não sou religioso, eu não sigo religião, como faço questão de frisar. Mas
não faço maldades ou não procuro fazer maldades a ninguém. Muito pelo contrário. Se não puder fazer o bem, o mal não faço a ninguém. É essa minha filosofia de vida. E se vocês seguem determinados mandamentos, procurem ler, reler, né? Interpretar realmente à luz do dia e não no obscurantismo que às vezes interpretam determinadas passagens do livro sagrado, né? Denominado por quem o segue. Então, analisem e façam um comparativo sobre o que prega a Bíblia, o que diz a Bíblia e o que esse governante e muitos religiosos, líderes, picaretas, estão fazendo neste país. Não somente de um lado. Quando falo em religiosidade, estou falando de qualquer religião, independentemente de qual seja. Errou, tem que levar a cacete mesmo, porque na realidade não se admite uma pessoa consciente, uma pessoa sábia, está admitindo, né, sem abrir a boca, sem nada dizer, caladinho, né, admitir tudo isso de errado que vem acontecendo em nosso país. E basta o Messias de vocês, que acreditam nele, né? Não é todos que estão me acompanhando nessa live, não. Basta ele dizer alguma coisa e vocês dizem que o certo é ele, mesmo ele estando errado. O danado é isso, né? Então, minha gente, vamos ter um pouco mais de consciência. Vamos usar mais da razão e menos do fanatismo, né? Dessa anestesia generalizada, né? Dessa pandemia psicodélica, digamos assim, né? Dessa transe, né? Anestésica, que muitos ainda não saíram por conta do fanatismo. E vamos ver a realidade, vamos ver com a razão, deixa a emoção do fanatismo de lado e analisem bem. Leiam um pouco também, porque a leitura esclarece um bocado, né? Leiam qualquer coisa, leiam de um lado, leiam de outro e analisem, né? Analisem bem, porque não é esse o país que realmente a gente quer. A gente quer um Brasil melhor, né? A gente sabe que depois dessa pandemia, como já estão colocando, a culpa vai ser de governadores e prefeitos, quando na realidade a responsabilidade, como bem disse o ministro Gilmar Mendes, que eu até já o critiquei em determinadas ocasiões, mas no momento tiro meu chapéu para Gilmar Mendes e bato palmas, porque quando ele diz, né, que o exército pode manchar a sua farda verde oliva por um possível genocídio, ele está com a razão, porque ele não diz diretamente que o exército é responsável. Ele supõe, ele sugere, né? Porque na realidade, quem está dirigindo numa época dessa, num período desse, o Ministério da Saúde, que era tão importante ter um técnico, um profissional, e de preferência que não fosse de lado nenhum político. Se tivesse um profissional à frente, eu acredito que as coisas estariam se encaminhando bem melhor do que estão. No entretanto, na realidade, um general de exército, um tal de Paluso, que está à frente do Ministério
da saúde e lá colocou não sei quantos militares que nada entendem de saúde para justamente conduzir o país, orientar o país nessa questão sanitária grave pela qual se está passando, colocar um militar da ativa, sinceramente, é questão para responsabilizar mesmo o crime contra a humanidade, que é o crime de genocídio. E daqui para agosto ou setembro, a gente vai ultrapassar a casa dos 100 mil mortos, porque a gente já vai em quase 80 mil. 78 mil para 80 mil, daqui a 2 dias a gente está com 80 mil pessoas mortas. Daqui a mais menos de 20 mil, a gente está com 100 mil pessoas mortas. E aí? Isso não é um genocídio? Cloroquina e azitromicina podem até ter uma certa eficácia, mas ainda não se descobriu. A questão científica é essa. Pode até aí existir uma série de interesses farmacológicos da indústria farmacêuticas em jogo. Pode ter sim, porque esse pessoal também se aproveita dessas situações para tirar proveito e ganhar dinheiro. Porque é assim que funciona o capitalismo. Não quer saber se morra 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas, 100 mil pessoas. O que eles querem saber é de ganhar dinheiro. Mas até agora não foi realmente descoberto um remédio eficaz para o combate a essa doença, nem tampouco uma vacina. Apesar de estudos e mais estudos, mas quem sabe se sai daqui para o final do ano, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ninguém sabe. O que a gente quer na realidade é que se descubra pelo menos aí um medicamento intermediário para que se tenha um maior controle, para que a coisa estanque de tal maneira para não haver mais disseminação e mais morte por conta dessa pandemia. Então, é assim que deveria ser conduzido, ou está sendo conduzido, o país. E não por querelas políticas, por brigas políticas com países, né, lá fora, que isso é ruim para o Brasil, né, se aproveitando também dessa oportunidade para as queimadas e desmatamento da região amazônica, que é mais outro crime ambiental que estão praticando, e isso realmente é uma vergonha para o nosso país. Então, comandante desta nau, o melhor seria, né, que Vossa Senhoria pulasse no mar e deixasse o barco, né, para outro piloto comandar, né? Então, minha gente, era isso que tinha a comentar no programa de hoje. E peço a cada um que me siga no site Circuito Direto News, no meu canal CDN do YouTube, no outro canal Exlege Advocacia, o canal do Direito, né? Vá lá, dê o seu like, né? Faça o seu comentário, toque no sininho, né? Dê alguma sugestão, porque na realidade eu estou precisando de cada um de vocês lá no YouTube. E me siga também numa transmissão, numa live na minha página do Instagram, Brucutu_Trevisan, certo? Estou também no Twitter e no LinkedIn, tá ok? Então, meu muito obrigado e quero dizer que este programa tem o patrocínio da Buick Gás, a chama que rende mais, que já está em pleno funcionamento e fazendo boa prestação de serviços à comunidade buiquense e da região. E também da panificadora Cardeal de Arco Verde,
o melhor pão daquela cidade. Então, minha gente, só tenho a agradecer aos que me seguiram neste dia de hoje, né? E até domingo que vem com mais um programa de frente com Manuel Modesto.